paz, com a graça e com o amor de Cristo Jesus. Amém? Muito bom estar com vocês aqui hoje, né? E mais cedo, na aula de crescimento aqui, nós, os homens aqui, estávamos falando do impacto da mensagem que Jesus Cristo traz na vida de uma pessoa. Jesus, ele não morreu, então. Ele morreu por mim e por você. E nós precisamos prestar bastante atenção na mensagem de Jesus Cristo. E hoje, dia 18 de junho de 2023, eu completo 43 anos que eu me rendi ao Senhor. Eu não poderia esquecer dessa data. A minha vida nunca mais foi a mesma, depois que eu ouvi a palavra do Senhor. Você que é jovem aí, e às vezes você está resistindo ao Evangelho, está resistindo a aceitar Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, faça isso enquanto você é jovem, para você servir ao Senhor, para você não ficar perdendo tempo no mundo. E eu me lembro que no dia que eu aceitei o Senhor, eu fui adotado por Jesus Cristo. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Mas também não foi só a mim. Jesus, ele tem feito isso com milhares de pessoas. Com muitas pessoas. Eu me lembro que eu cheguei chorando para minha mãe. E virei para ela e falei assim: mãe, a partir de hoje, eu sou uma pessoa diferente. A partir de hoje, a minha vida vai ser diferente. Porque eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu estava vindo de uma família que era totalmente ao contrário ao cristianismo. Eles gostavam de roda de samba, de feitiçaria, de bebidas. E eu vi que a minha família ela ficou triste, porque eu estava deixando eles, os meus colegas, estavam ficando tristes também, porque eu gostava de praticar esportes. Eu era bom de futebol, disputava muitos campeonatos, andava de skate bem, e também eu era um artista plástico. Eu pintava quadros, desenhava. E tudo isso estava me impedindo de servir ao Senhor. E o dia que eu cheguei para minha mãe, falei que eu tinha mudado de vida. Toda a minha família tinha virado as costas para mim. Os meus amigos tinham virado as costas para mim. Mas uma coisa me chamou a atenção. Em Mateus capítulo 11, versículos de 28 e 29, a mensagem de Jesus, ela faz um convite para todas as pessoas. E eu gostaria de falar para você o impacto que essa mensagem causou na vida de um homem. Como a vida daquele homem nunca mais foi a mesma. Depois que ele ouviu a mensagem de Jesus Cristo. Ser cristão é muito mais do que vir à igreja. É muito mais do que decorar a palavra de Deus. Ser cristão é você andar lado a lado com o Senhor. É você deixar ser transformado pela poderosa mensagem de Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 11, no versículos de 28 a 29,
A palavra de Jesus, é o próprio Senhor Jesus que fala aqui, ele diz o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus, aquela pessoa que escreveu os discípulos, que escreveu o Evangelho de Mateus, ele foi impactado com a mensagem de Jesus. Ele foi tão impactado com a mensagem de Jesus Cristo, que ele escreveu, foi o primeiro livro a ser escrito. E ele não estava andando com Jesus e escrevendo, não. Ele guardou essas mensagens no coração. De 30 anos, Jesus tinha 30 anos. Foram 3 anos. 3 anos no ministério do Senhor. E nesses 3 anos, Mateus, ele ouviu a mensagem de Jesus, ao ponto de escrever tudo aquilo. Quando nós falamos apóstolo, é testemunho ocular. Ele não foi apenas um discípulo, ele foi um apóstolo de Jesus Cristo. Ele não foi só um apóstolo de Jesus Cristo, mas foi um mensageiro do Evangelho de Jesus Cristo. E ele deixa registrado para os judeus, aqui, o momento em que Jesus impactou a vida dele. Não é só comigo, mas eu tenho certeza que é com você também. Às vezes, a dureza do nosso coração. Às vezes, aquilo que às vezes as pessoas têm ou fazem, impedem elas de servir a Jesus. Mas o Senhor, nosso Deus, ele não sacrificou o seu filho em vão. E aqui ele está fazendo um convite. E a primeira pessoa que aceitou este convite foi justamente aquelas pessoas que ouviram o Sermão do Monte. E aqui quando nós olhamos em Mateus capítulo 5, versículo 1, Jesus, ele chamou as pessoas e quando ele viu as multidões, Jesus ele subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a Deus por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiças, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. E bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozije-se, porque grande é a recompensa nos céus. Pois das mesmas formas perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Quando Mateus ouviu isso, o que nós entendemos aqui é que Mateus está escrevendo uma coisa e que ele não está fazendo parte. Não, ele estava ali sentado, ele estava ali ouvindo o Senhor Jesus falar e pregar esse sermão.
E a vida dele nunca mais foi a mesma. O nome dele era Levi. Ele era cobrador de impostos, pessoas de grande porte. Ele tinha um status grande, porque ele servia a Roma. Ele prestava serviço a Roma. Ele era um funcionário público. Mas ele ouviu a mensagem de Jesus Cristo. Como Paulo ouviu, como Barnabé ouviu, como Pedro ouviu, e como você hoje está ouvindo hoje a mensagem de Jesus Cristo. Não basta apenas vir à igreja. Jesus está chamando você para ser cristão, para ser homem e mulher de Deus, para ter a sua vida transformada. E aqui, o Senhor Jesus está chamando Mateus para fazer parte do reino dos céus, que é a igreja. E ele escreve essa carta para os judeus, mostrando para eles que eles poderiam também ser discípulos de Jesus Cristo. Mas não só eles. Acompanhem comigo aqui, Mateus capítulo 11, versículo 29, que diz o seguinte: venham a mim todos, jovens, velhos, todos, independente de qual seja a situação de vocês. Nós precisamos de ouvir a mensagem de Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela nos diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, que se a nossa esperança estiver apenas aqui nessas terras, nós somos os infelizes, os miseráveis dos homens dessa terra. Mas a mensagem de Deus, ela nos diz que é justamente o que todo aquele que crê não será confundido. Todo aquele que ouvir a mensagem de Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados, eles terão a sua vida transformada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós olhamos aqui para essa passagem, são todos. Jesus está convidando a todos que estiverem cansados, que estiverem sobrecarregados. Ele fala: aprenda de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Jesus está chamando para você viver a palavra dele, para ser transformado. E no capítulo 9, o Mateus faz um relato a respeito dele mesmo, de onde ele está e de como ele foi impactado com a mensagem de Jesus Cristo. Mateus capítulo 9, aqui no versículo 9 a versículo 13, essas passagens se repetem com mais detalhe no livro de Marcos, capítulo 2, 13 a 17, e Lucas 5, 27 a 32. Mas aqui nos diz o seguinte, Mateus capítulo 9, versículo 9, saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus. Em outras passagens, o nome dele era Levi. E aqui fala que ele estava sentado na coletoria. Mateus, cobrador de impostos, homem rico, de grande posse. E disse-lhe: siga-me. Mateus levantou e seguiu Jesus. Estando Jesus em casa, foram comer com ele seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Se alguém não sabe, publicanos são os cobradores de impostos.
E vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejam misericórdia, não sacrifício. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Se você hoje se acha justo, essa mensagem não é para você. Se você acha perfeito, essa mensagem não é para você. Se você acha que não tem pecados e que não precisa se arrepender dos seus pecados, essa mensagem não é para você. Nós somos todos doentes. Nós somos carentes de Jesus. Nós precisamos da misericórdia do Senhor a cada dia. E Mateus, ele não hesitou. Ele aceitou o convite de Jesus. Ele largou tudo e passou a seguir Jesus. E como eu disse antes para você, não apenas um seguidor, mas um discípulo. Não apenas um discípulo, mas um apóstolo. Não apenas um apóstolo, mas aquele que escreveu uma carta, uma das mais importantes dos evangelhos. Primeiro, porque Lucas, ele, para escrever ao excelentíssimo Teófilo, ele precisou o quê? Ver a carta de Mateus. Marcos, ele também precisou dar uma olhada nas cartas de Mateus. E tudo que Jesus falou com os apóstolos, toda aquela conversa, todo aquele comunhão, Jesus não deixou de falar para eles a experiência que Jesus teve no deserto. Jesus falou com os apóstolos. E ele deixou registrar. Jesus quer ser seu amigo. Ele quer andar lado a lado com você. Ele quer dar sentido à sua vida. Ele quer que a sua vida, nessa jornada, nessa terra, nessa caminhada, não passe em branco, mas que você seja abençoado. Não só nessa vida, mas também no futuro. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que você possa vencer todos os desafios. Jesus não deixou de falar nada para você. Mas ele largou tudo. Seguiu Jesus. Que você possa fazer isso. Porque você entendeu a mensagem de Jesus Cristo. Você entendeu o grande amor de Deus. Que deu o seu filho para morrer por causa dos meus e seus pecados. Para que eu e você não fosse para o inferno. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que você possa rever a maneira com que você tem servido ao Senhor. E que na vida eterna, lá, como diz Apocalipse capítulo 20, versículos de 11 em diante, o seu nome possa estar escrito no livro da vida. Que Deus possa nos abençoar. Amém?